Boa noite a todos. Desejo a todos uma boa noite, aos colegas vereadores e àqueles que nos assistem em casa. Desta vez, geralmente eu improviso pautas. Aproveitei o período de férias para escrever um pouquinho dessa nossa curva de aprendizado que principalmente nós, vereadores jovens vereadores, tivemos aqui na casa. E eu fiz uma espécie de reflexão desses primeiros 24 meses de vereança que eu gostaria de compartilhar com todos. Após esse segundo recesso, o hiato nos proporciona um momento de pausa e ócio criativo que nos permite, fora da cadência regular das sessões, ter uma visão mais ampla do legislativo. Nosso aprendizado dessa legislatura já faz entender melhor o funcionamento do cargo que ocupamos. Primeiramente, noto que em cidades pequenas como a nossa, o vereador é visto como elo da comunidade, junto às suas necessidades em relação ao poder público. Há diversos casos em que o vereador faz seu papel de intermediação de pontos aos quais informações ou acesso à resolução parecem difíceis ou até mesmo intransponíveis. As consultas aos vereadores são das mais simples até as mais complexas, que envolvem plano diretor e legislação. São exemplos questões de terras, mobilidade e construções. Constantemente somos procurados para ações simples relacionadas aos serviços urbanos, tais como buracos em rua, luzes queimadas e pequenos reparos. Nestes casos, creio que o melhor caminho é dar ao contribuinte cidadão de Dois Irmãos o poder que lhe cabe, apresentando o caminho ou repassando o contato no executivo para que possa solucionar o seu problema. Temos hoje um aplicativo para resolver essa questão, mas creio que muitos ainda busquem no vereador este contato inicial. Quanto ao que nos difere de fato do que os outros cidadãos durante o nosso mandato, ao meu ver, são 3 pontos. Primeiro, a fiscalização. Temos o poder de abrir CPI, destituir membros do Executivo e solicitar por força de lei documentos e informações acerca da gestão pública e suas ações. Isso é, de fato, algo que a Câmara de Vereadores pode fazer. Felizmente, nossa cidade tem um histórico de gestões austeras e comprometidas com a comunidade e não temos até hoje qualquer processo de fiscalização que tenha culminado com a condenação de um ente público, fruto de uma comunidade vigilante e de pessoas íntegras que tivemos até hoje à frente das gestões. A máxima que aprendi da diferença entre esfera pública e privada. Na vida privada podemos fazer tudo o que quisermos desde que não infringamos a lei. E na vida pública podemos fazer tudo desde que esteja escrito e regulamentado em lei. O segundo ponto, promover pautas. Por vezes, alguns assuntos carecem de liderança ou de uma voz para iniciar um processo de discussão pública. As pautas geralmente estão ligadas ao dia a dia e ao mote que faz com que o legislador se identifique com seus representados. Estas discussões, dado a limitação legal que por vezes não passam de um assunto transitório ao qual a comunidade está se identificando no momento e nem sempre geram resultados práticos. Vimos durante a pandemia, na tribuna, sobre a condução das ações sobre abertura de atividades comerciais, vacinas e até mesmo sobre conduta médica. Porém, todas essas discussões se tornaram irrelevantes diante das ações legais superiores e a evolução natural do assunto. As discussões e promoções de assuntos promovidos pelo Legislativo podem suscitar na comunidade contrariedade de determinadas pautas, principalmente as polêmicas. Frequentemente, com os olhos no próximo pleito, alguns líderes legisladores se furtam de enfrentar esses assuntos a fim de não se desgastar, mas é fundamental que tenhamos condições, dentro de um debate saudável e objetivo, enfrentar temas que, por vezes, são desconfortáveis, mas necessários. E o terceiro, aprovação e alterações e revogações de leis. Leis são a formalização das convenções sociais temporais de uma sociedade. Leis que já foram brilhantes e inovadoras no passado, hoje podem ser retrógradas e dispensáveis. Nosso sistema político, em essência democrático, ao qual o equilíbrio dos 3 poderes, se existir, traz para a sociedade participação e protagonismo. A cada 4 anos, a comunidade vai até as urnas e escolhe, através de uma espécie de procuração, os 9 representantes que irão estabelecer com seus mandatos quais são as regras e condições de convívio social, gestão pública e diretrizes para boa convivência e estabilidade no município. Exemplifico uma conversa que tive com um proeminente empresário da cidade que estava incomodado com a quantidade de prédios na região central. Eu respondi explicando aos seus argumentos
que eu e meus colegas dessa legislatura não temos responsabilidade e tampouco atuação sobre o cenário atual, pois as autorizações e leis que permitem termos os padrões construtivos que existem advêm de mais de 20 anos de decisões e regulamentações que permitem legalmente a construção desses imóveis. Esta foi, em essência, uma decisão da sociedade em que vivemos que compactou com isso e chancelou através das leis aprovadas por seus representantes, ou seja, os vereadores. Fato é que as decisões desta legislatura terão consequências para o futuro e é aqui que vejo a maior responsabilidade ao qual o edil pode ter sobre si. Discussões de pautas que sejam polêmicas e, de certa forma, disruptivas não são frequentes, mas, quando acontece, penso que devam ter toda a atenção, zelo e diligência em ser estressadas ao máximo para que possam abrir caminho para respostas que antecedem as decisões. O que é correto e o que queremos com isso? Ou seja, o objetivo proposto. Discussões postas nessa casa foram levadas adiante, estudadas ou rechaçadas, passam pela avaliação e juízo de valor do legislador, que toma a decisão com base no seu conhecimento, na visão de mundo e naquilo que ele acredita e representa. Vereadores têm uma limitação legal muito grande e são poucas as pautas impositivas que estão aptos a alterar de forma unilateral. Em essência, o vereador somente pode agir quando é provocado através de projetos de lei oriundos predominantemente do Executivo. Seria impossível consultar toda a população para cada decisão a ser tomada. Por isso, esse grupo de 9 pessoas que representam de maneira quase que proporcional o alinhamento de ideias da comunidade, que aqui estão para dizer sim ou não em projetos apresentados. Em suma, o que concluo é que temos menos de 2 anos pela frente nessa legislatura. Em 2024, os eleitores vão às urnas escolher os novos 9 representantes que irão tomar as decisões sobre o arcabouço legal municipal de 2025 a 2028. Nosso papel como legislador transitório é, de fato, o que é mais relevante e o mais importante no aspecto da ação efetiva do cargo que exercemos. Creio que urge a necessidade do planejamento a longo prazo da cidade de Dois Irmãos, tal é qual é feito em outros municípios da região. Esta ação não deve ser promovida por entes públicos, e sim apenas apoiado por eles. Esta discussão deve ser uma sistemática e metodologia, e penso que impreterivelmente deve ser conduzido por assessoria neutra, a fim de dar à sociedade civil organizada que ama e quer continuar vivendo numa cidade harmoniosa e funcional a chance de planejar de forma consistente o futuro, com base no que somos e o que fomos. Penso que essa iniciativa não pode ter lado nem dono, precisa evitar que seja algo consistente e transparente que logre sucesso. Se essa iniciativa vingar com êxito, as ações de futuros legisladores estarão atreladas à visão de sociedade a qual foi pensada, criada e revisada pela própria sociedade. Estas ações terão em todas as variáveis sociais da vida do Dois Irmonense, seja na economia, no turismo, na habitação, na cultura e demais aspectos que regulam a nossa sociedade. Eu sonho com isso e quero muito que isso se torne uma realidade para o bem da nossa querida Dois Irmãos. Uma boa noite a todos. Obrigado.